quantos creem na palavra de Deus? Amém? Diga assim: eu creio no que a Bíblia diz. Amém? Esse é o início para você já começar a receber bênçãos da parte de Deus. Pastor, receber bênçãos? Jesus já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Sim, mas elas precisam se manifestar no natural. Uma coisa é o depósito no espírito, outra coisa é você se apropriar dessas coisas. Então, através da meditação da palavra, nós aprendemos a nos apropriarmos da palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa, nós precisamos crer na palavra de Deus. Então, o que nós vamos meditar aqui vai ser de extrema importância. De extrema importância que nós vamos falar aqui. Salmo 127. Coloque aí, Salmo 127. Glória a Deus, glória a Deus. Salmo 127, versículo 1. Me arrumaram uma jarra aqui, porque eu tomo muita água, hein? Um dia o irmão Jefferson trouxe 9 copos um dia, 12. É porque era um para cada apóstolo, cada tribo. Apesar que tinha 13 tribos, mas desconsiderando uma. Vamos ler aqui. Vamos lá. Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Nós vamos ficar só com a parte A do versículo. Eu vou repetir isso. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Eu quero ler com você aqui, pelo menos umas 3 vezes. 1, 2, 3 e... Se não for o Senhor... muito bem, muito bom, muito legal. Mas pode ficar melhor, vamos lá, todo mundo junto. Você tem que participar comigo. 1, 2, 3 e... Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Quantos acreditam, quantos entendem essa palavra, que essa palavra não é literal, mas é uma palavra profética, simbólica para a nossa vida? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é não tentar discutir com o que a palavra de Deus diz. Uma coisa que eu aprendi é o que ela disse, o que ela diz, está dito. Não é a palavra que vai ter que se conformar comigo, mas eu que tenho que me amoldar com a palavra. Hoje, infelizmente, a gente vê uma situação em que as pessoas fazem com que, ou melhor, elas tentam fazer com que a palavra se amolde a elas. Mas na realidade, nós temos que nos amoldar na palavra de Deus. E o que ela está dizendo aqui? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O que significa essa construção, pastor? O que eu entendo na palavra de Deus para a nossa vida hoje, que essa construção é a nossa própria vida. Que essa construção que fala aqui, que essa casa, né, entendemos pelo 1 aos Coríntios, versículo, não precisa colocar não, versículo, capítulo 3, versículo 16, como nós somos casa de Deus, né, casa do Espírito de Deus. Nós entendemos o que? Que essa construção dessa casa é a nossa vida. Se a gente perguntar aqui quantos estão prontos para quê, pastor? Já estão na estatura de varão perfeito? Nem o pastor. Inclusive eu quero te falar, estou muito longe. Todos nós estamos nessa edificação, nessa construção. A diferença e a questão aí é o que? Se eu estou disposto com que essa construção continue, ou se eu paro essa construção. Essa é a diferença. Eu estou aqui nessa noite para dizer: Senhor, continue me construindo.
continue me edificando. A partir do momento que nós falamos, parou, eu não quero, aí as coisas complicam. Mas embora as falhas, embora os tropeços, se você continua, Senhor, continue trabalhando em mim, continue fazendo, continue me moldando, continue me transformando, aí você está no caminho certo. Para aquelas pessoas que pensam que eles vão aceitar a Cristo e vão ser perfeitos, sem erros, a própria Bíblia diz que não é assim. Uma coisa é a conversão, que é a nossa saída do mundo, e outra coisa é a santificação, que é o mundo saindo de dentro de nós. Então tem que ter paciência. Graças a Deus nós já fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Nós somos do reino de Deus agora. Mas agora, à medida que a gente vai caminhando, preste muita atenção, esse assunto é muito importante para você e para mim. À medida que a gente vai caminhando, vai avançando, o que acontece? As coisas, o mundo vai saindo de dentro de nós. Nós aprendemos muitas coisas erradas por lá, sim ou não? Agora, à medida que nós vamos queimando no Espírito, nos enchendo do Espírito, avançando na palavra, conhecendo a palavra, quantos já foram de uma forma corrigidos pela palavra? Levanta a mão. Eu teria alguns, para não dizer muitas vezes, correções pela palavra. Você caminhando de uma forma, de repente vem a palavra, sabe? E quando nós falamos palavra, nós falamos uma pregação. Você está numa pregação, você está ouvindo, você fala: meu Deus, eu estava agindo assim, assado, e agora essa palavra vem e me corrige. É bom demais, não é? Quando isso acontece, é porque você foi aceito como filho, porque Deus corrige aquele no qual Ele aceitou como filho. Se não há correção, um dia eu falei para uma pessoa que tinha parado de vir na igreja, nós estávamos numa outra igreja, e eu falei para ela: e aí, me conta, você parou, já faz um tempo que você não está vindo mais na nossa igreja. Eu quero dizer, o Espírito Santo não fala com você assim, não bate saudade de você? Ela: não. Você não sente uma saudade assim da hora do louvor, da palavra? Não. Isso tem uma evidência, no qual aquilo que João disse, saiu do nosso meio, mas não fazia parte do nosso meio, mas não era dos nossos. Eu não estou dizendo que ela não era do pleno evangelho, isso não está em questão. Tem gente que é do pleno evangelho, mas não é de Cristo. Tem gente que não é do pleno evangelho e é de Cristo. Quem entende isso que eu estou falando? Para você ser corpo de Cristo, independentemente de denominação que você está. Mas eu quero dizer o seguinte: quem nasce de novo, quem se torna filho de Deus, o que acontece? Esse tal vai ser corrigido pelo Senhor. Então nós estamos nessa construção, e algo interessante é, nessa construção, quem que está colocando a mão? Você ou o Senhor? Essa aqui é a pergunta. A Bíblia diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. É possível você trabalhar na construção e o Senhor não for o construtor. É possível você estar em construção e o Senhor não ser o construtor da sua vida. Se é isso que acontece, o que a Bíblia diz é inútil. É inútil a construção, dar seguimento à construção, se o Senhor não for o construtor, aquele chefe, aquele que manda. Quem entende isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo que se não for o Senhor o construtor de nossa vida, todo o nosso trabalho será inútil. Só tem uma forma de nós, a hora que partirmos essa terra, recebemos galardão completo. Só tem uma forma: como? Quando o Senhor for o construtor da nossa vida espiritual.
O João diz: eu não quero que o trabalho se perca, eu quero que vocês recebam a recompensa completa. O que João está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: que é possível o crente receber nenhuma recompensa, receber metade de recompensa, e o outro receber recompensa completa. Logo, eu não falo de salvação, eu falo de galardão. Tem gente que fala: vou entregar minha vida para Jesus, vou deixar Jesus ser o Senhor da minha vida lá na minha velhice, você entendeu? Quando eu estiver tranquilo, quando eu estiver aposentado, Jesus vai governar sobre a minha vida. Olha, quase todos que conhecem o Evangelho, quando nós ministramos para eles começam a caminhar na palavra de Deus, eles dizem o seguinte: sabe o que eles dizem? Eu queria ter conhecido essa palavra antes. E outra coisa, outro ponto interessante é que se a pessoa diz: não, eu recebo a salvação lá primeiro, né? Ou melhor, segundo ou terceiro, nem sei que ponto eu estou aqui, mas enfim. Uma coisa interessante é: quem sabe o futuro, a não ser somente Ele. Então, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: que aquele que deu a sua juventude, aquele que conheceu a Cristo, recebeu o chamado e já começou a trabalhar com o Senhor, começou a ser instrumento do Senhor, esse tal vai receber galardão. Então vale a pena a gente, no momento do chamado, receber o chamado, receber o convite, aceitar o convite e partir para o abraço. Quem entende isso que eu estou falando? Olha para quem está do teu lado, diga assim para ele: o chamado de Deus tem tempo, contagem regressiva. Você foi chamado, o tempo já começou a sair. Chegaram para Jesus e falaram para Jesus o seguinte: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, não que esteja, a linha que eu mais acredito é que não é o que estava acontecendo um velório na casa dele, mas ele estava dizendo: eu vou cuidar do meu pai até ele morrer. É isso que ele estava dizendo. Quem entende isso, diga amém. Então, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, depois eu vou e me siga. Jesus falou: deixa os mortos sepultarem os mortos. Quando você é chamado, velho, né? Jesus não falou velho, mas entende? Quando você é chamado, você já tem que aceitar o convite. Senhor, eu vou te seguir. Já quero dizer que o Filho do Homem não tem lugar nem para repousar a cabeça. As pessoas do mundo seguem quem tem aparente sucesso, sim ou não? Mas quando você caminha com Deus, você tem que seguir coisas que de aparência não tem nada. Satanás é ótimo em fazer boas embalagens para te enganar e te pegar. Nossa, é uma grande proposta. Aí a embalagem está enorme, bonita, linda, mas dentro tem bicho. Com o Senhor é diferente. Com o Senhor não tem nem embalagem, não tem nada, você não vê nada. Ele só fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu te mostrarei, mas mostra só quando você sair. Quem está pegando essa? Pastor, o que é construir sem o auxílio do Senhor? É quando a construção acontece dispensando a palavra e a orientação de Deus. O que é construir a nossa vida, nossa casa espiritual, sem o Senhor ser o construtor? É quando eu dispenso a orientação e a palavra de Deus. A gente precisa entender duas coisas. Pastor, vale a pena pegar, vale a pena tomar posse da palavra, vale a pena ouvir o Senhor? Já viu aquele filho? É incrível, gente. Eu lembro quando eu era muito novo, gostava de acompanhar meu pai no futebol. E aí a mãe falou: ô filho, leva uma blusa. Eu falei: mãe, tá calor demais, eu não vou levar a blusa. Eu era novinho. Não, mãe, vai fazer frio. Eu falei: não vai fazer frio, mãe, tá calor, não vou levar não. Gente do céu, na volta, a mãe sabe, mãe é uma, vou falar para você, mãe é uma coisa, rapaz, é abençoado demais. Agora, nós estamos falando de mãe, terreno, né?
Imagina o Senhor, sabe o que fala ou não? Quando Deus dá uma orientação, você acha o quê? O Senhor está querendo me privar, né, de alegrias, de prazer. O Senhor. Deus fala: não. Eu não quero que você vá por aí, porque eu quero poupar você de problemas futuros. É totalmente diferente. Por isso que é interessante a gente entender duas coisas. Primeiro, confie que o Senhor é um construtor melhor do que você. Monícolas, por gentileza, Provérbios 3:5. Olha lá o que diz Provérbios 3:5. Diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O cara mais inteligente daqui, a mulher mais inteligente daqui, eu creio que você é muito inteligente, mas o que você deve seguir não é a sua inteligência, o direcionamento da sua alma, da sua inteligência, mas é você seguir o direcionamento de Deus para a sua vida. Pastor, mas é certo, pastor, esse negócio é bom, pastor, porque eu conheço, pela minha experiência, pastor, aqui a chapa esquenta, pastor, aqui, se não é o que o Senhor está falando, saia daí já. Ok, quantos conhecem Pedro, o apóstolo Pedro? Antes de ser pescador de homens, ele era pescador de peixes, e Pedro numa noite tentou pescar, e como diz Samuel Mariano, deu errado, não pescou nada, pegou nada, e nada, melhor, jogou a rede, né? E nada. Aí chega Jesus e fala para ele: ó, lança de novo aí, que você vai pegar. Se fosse alguns de nós aqui, sabe o que diria? Senhor, respeito a sua opinião, mas eu sou muito inteligente na pesca, eu sou experiente, o senhor aí é filho de carpinteiro. Eu sou pescador profissional, até porque o judaísmo não me recebeu, não era no nível deles, então não consegui ser um talmidim, mas eu sou um pescador. Não, muitos de nós faria isso. Tem gente que faz isso, sabia? Não, essa palavra não é bem assim, não, sabe, eu acredito, mas pela minha experiência, eu tenho alguns diplomas, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você, escute isso: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Pedro não falou assim, Pedro só disse o seguinte: então, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Por que tem pessoas que as coisas não estão dando certo? Porque elas estão embasadas no próprio entendimento. Quando elas colocarem as suas vidas firmadas, você poderia já começar a dizer um amém aí, hein? Se a vida dessa pessoa começasse a ficar firmada na palavra de Deus, aí essa pessoa ia ver a sua vida fluir. Eu quero já declarar pelos olhos da fé aqui no nome de Jesus, que vidas tomarão uma atitude hoje. Elas não andarão segundo a sua cabeça, segundo a sua forma, segundo aquilo que elas acham, mas elas andarão segundo aquilo que elas creem, naquilo que Deus disse na palavra, baseadas na palavra, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E aí é interessante o quê? Que Pedro foi lá, pescou um monte e teve que chamar até as pessoas em volta, os barcos em volta, porque se ele pegasse tudo, meu irmão que falava tudo meu, meu irmão falava desse jeito, tudo meu, se ele fizesse isso ele afundaria. Por favor, escute, quando as coisas começarem a fluir na sua vida, lembre-se dos barquinhos que estão em volta. Eu me lembro nós vamos fazer 7 anos aqui, então durante esse tempo eu lembro de uma pessoa que pensa vários problemas que ela passava financeiramente. Às vezes na rua ela me ligava e aí eu tinha que atender: opa, pastor, ora por mim.
sem problema algum, vamos orar aí. O demônio que está agindo, até onde não tinha demônio, ele mandava embora. Vai que tinha alguma coisa, ele já tinha que sair, dava uns tiros lá. E aí essa pessoa, pensa numa pessoa fiel, contribuía, ofertava, era fiel. Gente, Deus deu estratégia para ela, sobre a palavra dele, sobre a palavra do Espírito, para ela abrir um próprio negócio. E essa pessoa começou a ganhar tanto, gente, e pelo menos aí 4 vezes mais do que aquilo que ela ganhava. Mas o problema, qual foi o problema? O problema é de se esquecer da onde o Senhor tirou. Não tem problema algum você prosperar, e a vontade de Deus é que você prospere, mas por favor, não se esqueça da onde o Senhor te tirou. Quantos pegam isso? Tem problema algum você ter muita grana, Deus te leva, Deus quer isso, mas lembra da obra de Deus. E por algum momento essa pessoa, ela achou que a igreja só funcionava por causa das suas contribuições. Eu posso mandar na igreja porque eu dou um dízimo alto. Deixa eu falar, sabe quem pode mandar na igreja? É quem se entregou por ela, e só tem um, que se chama Jesus Cristo. Então eu já profetizo, quem quiser receber, recebe, né? Pessoas podem dar dízimo de 20 mil reais, mas não é porque você dá o dízimo de 20 mil reais, você tem que falar: pastor, eu quero a cor vermelha. Você vai vermelho, você vai pintar na tua casa. Aqui nós pintamos a cor que a gente quer. Aleluia, aleluia. Lembra que vai ter barquinhos, e lembra dos barquinhos, senão vai afundar. Pastor, por que eu devo confiar no Senhor e não me apoiar no próprio entendimento? Bom, porque o Senhor sabe o que fala, o Senhor manda bem, o Senhor entende todas as coisas, e nós não conseguimos ver o futuro. Você sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, certinho? Ah, pastor, amanhã eu tenho uma agenda, amanhã tal, mas você sabe tudo o que vai acontecer? Você sabe o que você vai encontrar? Você sabe que... Não, nós não sabemos, o Senhor sabe. Então essa é uma razão, acredito que é a principal, para você já ser convencido de que nós não sabemos nada e que nós dependemos do Senhor em tudo. É por isso que nós precisamos confiar nele e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Provérbios 14, 12. Nós não vemos como Deus vê. Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quantos já aconteceu contigo? Você que é novinho, jovenzinho, ainda não, mas você que já tem aí a minha idade ou um pouquinho mais, que você diz: olha, tá certinho, tá hiper certo, cara, esse caminho é isso. De repente no final você descobriu que era uma lascada. Quem já aconteceu isso? Levanta a mão. Nossa, foi comigo pelo jeito aqui, né? Porque há caminho, o Senhor vê o futuro, o Senhor vê lá na frente. Escute, aquilo que Deus fala, constrói a sua casa naquilo que Ele fala, porque Ele vê lá na frente. Ok? Ai mamãe, mas aquele menino é tão bonitinho, tão belezinha. Aí Deus orientou: sai fora, não casa com esse daí não. Mas é tão bonitinho. Aí casa, aí o bonitinho parecia um santo, depois que casou virou um satanás. O Senhor vê o futuro. Senhor, eu quero, porque eu quero aquela porta de emprego, aquela porta, eu quero, me dá. E você percebe que as coisas não, porque Ele enxerga, Ele vê o futuro. Quando você entender isso, diga amém. A pergunta que eu faço para você é: em que você tem edificado a sua vida? Na rocha ou na areia? Mateus capítulo de número 7, versículo 24, nós vamos ver aqui as palavras de Jesus, e essas palavras importantes para a nossa vida. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse:
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O que nós entendemos aqui? Que quem ouve a palavra de Cristo e as pratica, olha, não basta ouvir, mas tem que praticar. Entendeu isso, pastor Coutinho? Aquele que ouve e pratica construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Jesus está dizendo: quem obedece, quem fica com a minha palavra, quem se firma na minha palavra, quem pratica a minha palavra, esse alguém construiu a sua casa na rocha. Então vai vir vento, as adversidades vêm, os problemas vêm, o que acontece? Essa pessoa vai ficar em pé, firme. E quem construiu na areia cairá. Por que é importante, pastor, ter o Senhor como construtor da minha casa? 3 coisas bem rápidas aqui. Primeiro, porque sua construção será perfeita. Quando o Senhor é o construtor da sua casa, quando não é a nossa mão, quando não é o nosso jeito, quando não é a nossa inteligência, quando não é a nossa forma, mas quando é a mão do Senhor, a nossa construção será perfeita. Quem está entendendo isso? Ok, vou explicar melhor então. Nossa, que cara abençoado, que mulher abençoada, que servo de Deus, que coisa bonita, que coisa linda. Olha só que bênção, como a oração flui, como as coisas acontecem. Essa é uma casa construída pelo Senhor. Deus quer fazer isso com você também, porque você precisa entender que você, quando as pessoas olham para a sua vida, Jesus disse que elas têm que glorificar ao Pai de vocês. Jesus disse assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai de vocês. É tipo assim: olha, eu não sou crente não, mas essa pessoa é diferenciada, hein? Essa pessoa tem uma luz, e nós entendemos quem é essa luz é Jesus. Então a primeira razão aqui, porque é importante que o Senhor seja o construtor da nossa casa, é porque a nossa construção será perfeita. A nossa mão, o nosso jeito, a nossa forma é imperfeito. Quantos estão aí? Segundo, porque ela ficará pronta no tempo certo. Jesus disse que para o homem todo tempo é tempo, é ou não é? Esse já é o tempo de ser usado por Deus. Esse já é o tempo das coisas acontecerem. Esse já é o tempo, aleluia, esse já é o tempo. Não, Deus tem um tempo certo para realizar as coisas. E o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Eclesiastes capítulo 3, não precisa abrir, mas diz que tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Tudo há um tempo. Pastor, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Mas quando Jesus é o construtor da sua casa, Ele vai te construir bem, te preparar bem, te alicerçar bem. Para quê? Porque Ele sabe dos problemas e das adversidades que virão, e Ele sabe que você vai suportar. Quantas pessoas, às vezes, ministerialmente falando, começa uma obra, aquele monte de gente, uau, glória a Deus, um monte de gente bacana, mas se não tem estrutura, se não é uma casa construída pelo Senhor, dentro de poucos dias, poucos anos, aquela casa desfaz. Você já viu isso acontecer? Isso você leva também na questão da sua empresa, do seu negócio. Deixe com que o tempo do Senhor, deixe o Senhor ser o construtor da sua vida, porque o Senhor faz uma casa perfeita e o Senhor a deixa pronta no tempo certo. Número 3, porque é importante o Senhor Jesus ser o construtor da minha casa, porque a minha casa não cairá nas adversidades.
Às vezes você vê a gente aqui ministrando, a gente pregando, e você fala, tudo bem, é tudo legal, como eu disse no domingo, tudo somebody love, né? Não acontece diversidade nenhuma batalha. Só Deus sabe quantas batalhas vêm. Mas o interessante é quando Jesus é o nosso construtor. E aonde nossa vida está firmada. Jesus disse que quando alguém vai construir algo, esse alguém analisa primeiro, faz as contas, para ver se aquela obra vai ser concluída. Eu estou falando por metáforas, você está entendendo isso? Porque se a tal pessoa começar e não terminar, os outros vão rir dele. Eu estou pronto, Senhor, eu já quero ser reconhecido ministerialmente. Eu preciso compartilhar com você o que eu meditei hoje. Provérbios, hoje é dia 21, vamos? Provérbios 21. A hora que eu vi, eu falei, que tremendo isso. Provérbios 21, 5. Isso não está no script aqui, mas eu quero compartilhar com você. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Anote isso, anote isso, anote isso. Anote isso. Olha lá. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse é o tempo. Não, o tempo é o tempo de Deus na nossa vida. O nosso tempo leva na miséria, no tempo de Deus nos leva na fartura. Quantos podem dizer amém? Pastor, além de ouvir a palavra, além de ouvir a orientação de Deus, tem uma outra forma do Senhor nos auxiliar nessa construção? Quantos querem saber? Quer saber realmente como o Senhor, como você vai depender da ajuda do Senhor nessa construção? Quer realmente saber como ser preparado, como ser uma casa construída pelo Senhor? Quer realmente saber? Você precisa querer saber. Tem pessoas que falam, para mim, tranquilo, mas tranquilo, não preciso saber nada não, deixa a vida me levar, e ficar crendo naquilo que o profeta Zeca Pagodinho falou. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai nessa. Vai nessa. Você precisa entender uma coisa, que neste mundo há uma lei. Tomara que eu fale correta essa palavra, senão você vai rir de mim. A lei da deterioração. É isso mesmo? Há quem diz que quando a criança já nasce com células já morrendo já. Quem já ouviu isso? Você tem um carro, o carro vai passar o tempo, já vai vendo umas coisinhas. Se você deixar as coisas, a vida leva, eu sempre não vai dar bom isso. Quem está entendendo isso? Se você não assumir a posição e caminhar, e ir e avançar, e subir, se for preciso a subida, se você não fizer nada a respeito, as coisas vão caminhar sempre para a destruição. Então é uma lei. Você ficar parado, você não fica mais inteligente. Você precisa ler livros, meditar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então você precisa querer o quê? Qual é a outra ferramenta, pastor? Para que o Senhor me auxilie nessa construção. Eu estou em construção. Quantos estão em construção? E a gente fala e encerra. 1 Coríntios 14, versículo de número 4, somente a parte A. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Somente essa parte. Aqui está uma outra
ferramenta, uma ferramenta que o Senhor, você permite o Senhor construir, te ajudar nessa construção. Edificar é construir. Essa é uma outra ferramenta. Além de você ouvir a palavra, vem, pastor, eu quero permitir que o Senhor continue essa construção. Como? Ore em línguas. Ore em línguas. Não é orar em línguas somente num culto, somente no momento do louvor. Ore em línguas todo o tempo da sua vida. Ore em línguas, lavando louça, lavando o carro, caminhando, andando, fazendo um Cooper, fazendo uma academia. Ore em línguas. Quanto mais você ora em línguas, mais você permite o Senhor edificar a sua casa, a sua vida. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus diz: quem fala em língua, assim mesmo se edifica. Quando você gasta tempo da sua vida, você está se edificando. Essa palavra edificar aqui no original quer dizer promover crescimento em sabedoria cristã, na sabedoria de Cristo. Que mais? Afeição, graça, virtude, santidade, bem-aventurança, crescer em sabedoria e piedade. Quando você ora noutras línguas, você fica um crente melhor, você vai se aperfeiçoando, Deus vai te construindo, pastor, eu não vejo as coisas acontecerem na minha vida, pastor, eu não estou enxergando, pastor, as coisas estão embaraçadas, pastor, as coisas estão difíceis. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. O mundo não tem esse recurso, o mundo não tem essa ferramenta, mas os crentes têm essa ferramenta. Quando nós oramos noutras línguas, os demônios não entendem, eles não sabem o que fazer, eles ficam olhando um para o outro, e Deus está construindo e agindo na sua vida e direcionando você no caminho que Ele quer para a sua vida. Passe tempo, pastor, 10 minutos, ore 10 minutos, ore 15 minutos, ore o tempo que for, mas não deixe de orar em línguas. Acorde, a primeira coisa que você falar, já fala em línguas. Mas eu não oro em línguas, pastor, por que não? São coisas que você precisa aprender. Primeiro, para você orar em línguas, você precisa ser de Cristo. Somente quem é de Cristo que recebe o Espírito de Cristo. Ok, você é de Cristo, você nasceu de novo, você é filho de Deus, você recebe o Espírito Santo dentro de você. Aí você pede o quê? Aquele que batiza com fogo, Jesus Cristo. Aí Ele batiza você com o Espírito Santo e com fogo. Pá! E aí você começa a falar em outras línguas. Acabou. Essa linguagem é para todo crente. Está ansioso? Ore em línguas. O coração está disparado? Ore em línguas. Não sabe o que fazer? Ore em línguas. Quando você ora em línguas, o Senhor constrói a sua casa. Porque se não for o Senhor construir, nós estamos vivendo de forma inútil. Se coloque em pé.